Olá, minha gente, um grande abraço para você. Estamos começando mais um programa Minha Família é Assim. Um grande abraço, cada dia um cenário mais bonito, né, gente? Obrigado pela audiência, onde a gente vai, gente vendo o programa, assistindo, comentando. Uma alegria muito grande para nós. Não estou só. Diz que antes só que mal acompanhado, mas eu não estou mal acompanhado, estou muito bem acompanhado. Ela hoje aqui. Que bom. Olha que moça bonita, gente. Ganhei na loteria sozinho, né? Ixi, a vida. Que bom. É uma alegria estar chegando com você no programa Minha Família é Assim. Conversando sempre temas muito interessantes, temas de família, temas que podem ajudar você e toda a família também, não é mesmo? Muito legal. E esse mês, o tema do mês é educar é papel de quem? Eu achei muito legal a nossa produção colocar esse tema. Eu que é um também tema gostei que desse mês. faz a gente pensar. Educar, papel de quem? Quem? É você, você, você? Quem educa? Quem está educando nossos filhos? E hoje o tema do dia, o específico do dia, é obesidade infantil. Olha só, obesidade, gordurinha, gordinhos, hormônios na adolescência. Olha Dois temas só, importantes. temas né? importantes. E para falar sobre isso, ela veio estar conosco, faz tempo que ela está para vir aqui, conseguimos, graças a Deus. Doutora Priscila Aquino, médica endocrinologista. Tudo bem, minha querida? Tudo ótimo, graças a Deus. Muito bem-vinda, você é de casa, né? Que você sabe disso. E eu me sinto assim, viu, Nelson? No começo, É. quando eu comecei a receber alguns convites, o Ricardo Sá me Sim. convidou para o Trocando Ideias. No começo dá aquele certo receio, mas agora Tá de casa. já me sinto de casa, É. já faço parte um pouquinho daqui. É sempre um prazer poder estar aqui, sempre que possível, auxiliando nas perguntas do dia a dia, porque eu acho que o tema educação não compete só aos pais. Né, aos pais, aos professores, e nós que hoje eu fazendo parte aqui com vocês de um veículo de comunicação essencial que é a televisão nos dias de hoje, tratar como educação a questão da obesidade infantil, porque eu acho que tem que começar na infância mesmo. Legal. Priscila também é filha do Padre Jonas, mas também é filho do Felipe Aquino, então é filha duas vezes aí, e da querida Zila. Você sabia que o Padre Jonas que escolheu o meu nome? Sério? Como é que fez o casamento do seu sei pai? Se ele lembra. O meu também. O seu também? O meu também. Olha, o Padre Jonas foi o casamento do pai dela, escolheu o nome dela, Escolheu o meu nome. que é um nome bíblico, né? E depois também celebrou seu casamento. Celebrou meu casamento. Olha, Graças a Deus. conhece há muito tempo essa jovem aqui, né? Aliás, e um mesmo. beijo pra Zila, né? A Márcia é fã da Zila. Eu sou mesmo. Sei quem é mais fã, sei ela, mas nós dois, um beijo grande pra sua mãe, a querida Zila. E está conosco também a Miss Pantanal. Hoje ela está assim totalmente à vontade. Depois eu casa. peço aqui um close ali nos bichinhos ali, olha. Pantanal está aqui, ao fundo aqui aquela lagoa, cheio de Lindo esse pintados e a lagoa não estava parecendo uma piscina. Mas ali atrás tem uma lagoa, viu, gente? Depois ele filma Faz a lá. piscina. Atrás tem pintado, tem pacu e à frente aqui as ovelhas. A Miss Pantanal hoje está aqui em casa, não é mesmo, minha jovem? É mesmo. Uma ótima tarde para você que nos acompanha, vocês aqui. E você pode acompanhar com a gente também pelo Twitter. Então, se você tiver alguma pergunta com relação ao tema de hoje, que é a obesidade infantil, sobre os hormônios, às vezes você tem na sua casa um filho, um primo, um sobrinho. Se você tiver alguma pergunta, você pode mandar @minhafamiliacn, que aqui a gente fala com a doutora Priscila e a gente responde para você. E tem também o nosso blog, blog.cançãonova.com/minhafamilia. Então você pode acompanhar também as nossas matérias e aquilo que é dito aqui no nosso blog, blog.cançãonova.com/minhafamilia. Isso mesmo. Então, olha, falando um pouquinho sobre esse tema obesidade, cerca de 15% das crianças e 8% dos adolescentes sofrem de problemas de obesidade. E 8 em cada 10 adolescentes continuam obesos na fase adulta. Olha só que estatística. 8 em cada 10. 8 em cada 10. Isso é bem alarmante, né? Uma criança é considerada obesa quando ela possui 20% a mais do peso ideal para a sua idade. Então, por isso os pais e as mães têm que estar sempre acompanhando, né? A obesidade não é mais apenas um problema estético, que incomoda também por causa dos amigos que ficam brincando e tudo mais, né? O excesso de peso pode provocar o surgimento de vários problemas de saúde, como diabetes, problemas cardíacos e a má formação do esqueleto. E a doutora Priscila vai nos ajudar também nisso, né? Tá vendo? Muito legal o tema de hoje. Você que ligou a TV agora, nosso tema de hoje é obesidade infantil.
hormônios na adolescência. Doutora Priscila, vamos começar do beabá aqui. O que é essa chamada obesidade infantil e como saber se o meu filho está obeso? Ok. Obesidade infantil, é um diagnóstico restrito à criança que está com 20% acima do peso para o ideal para aquela idade. Então, não existe eu falar, toda criança com 10 anos tem que estar com 30 quilos, toda criança com 9 anos tem que estar com 25. Isso não existe. O que existe, a gente avalia a criança através de um gráfico de crescimento. Então, eu coloco essa criança no peso e na altura e a gente tem que seguir uma proporção. Essa proporção a gente chama em percentis. São gráficos de curva, conforme a criança vai desenvolvendo, ela vai atingindo estatura e o peso tem que ser proporcional. Então, a gente considera aceitável que essa criança esteja até 10% acima ou 10% abaixo daquele peso que seria o ideal para aquela altura que ela está naquele momento. Se ela está acima de 10%, ela está com o que a gente chama de sobrepeso infantil, e acima de 20% ela está com obesidade infantil. Existe também o cálculo de índice de massa corporal, aquela conta que a gente faz para adulto, que é o peso dividido pela altura ao quadrado. Existe um cálculo para criança também. Não é essa mesma fórmula, é uma fórmula um pouquinho mais complicada, mas o que a gente mais usa é o gráfico de crescimento. E, doutora Priscila, as consequências, né, de uma criança obesa, né, no desenvolvimento, principalmente dessa criança, a gente viu aqui essa estatística de 10 crianças, 8 continuam obesas, né? Continuam. Então, quais as consequências dessa obesidade? As consequências são múltiplas, desde na própria infância, como você comentou, Márcia, da questão do estigmatização da criança, do gordinho, do elefantinho. A criança não tem filtro, né? A criança chega a ser cruel quando ela quer. Entre os amiguinhos, não tem aquela coisa de que eu vou magoar ou não. Então, o gordinho vira o gordinho, é o gordo. Então, começa aí o problema da criança. Depois passa para problemas de saúde orgânica mesmo, que a gente está ficando muito preocupado dentro da endocrinologia e da nutrição, que a criança está começando a ter doença de adulto. Então, a criança está começando a ter níveis de gordura aumentada no sangue, que é o que a gente chama de colesterol. A criança começa a ter aumento da pressão arterial. Então, doenças que a gente só via em adultos com peso acima, a gente tem visto hoje em dia em crianças. A criança tem um tipo de diabetes que antes a gente só via no adulto, que era o diabetes tipo 2, do adulto obeso, a gente tem visto em criança e em adolescente. Isso tem preocupado muita gente, por quê? Porque essas doenças dos adultos são o que mais matam hoje, Márcia. Se você vê a estatística de países do primeiro mundo, tirando acidente por morte violenta, por acidentes, por arma de fogo, em saúde pública, a principal causa de morte em adulto é a doença cardiovascular. É infarto agudo do miocárdio, né, do coração, derrame cerebral, isquemia. E isso acontece em adultos que adoeceram na faixa de 30 a 40 anos, que com 50, 60 anos estão tendo complicações. Agora, você imagina uma criança, um adolescente, que com 15 anos já está diabético, hipertenso, com colesterol e triglicerídeos alto. Como é que fica o joelho dessa criança quando ela tiver 40 anos? Vai ter artrose, vai ter problema de coluna, vai ter diabetes, vai ter pressão alta. Então, é um problema de saúde pública. Isso está sendo trabalhado desde Estados Unidos, Europa, e graças a Deus a gente está conseguindo criar essa mentalidade também no Brasil. Olha só, muito interessante nossa conversa aqui, porque estamos falando de crianças e a importância que o amor que o pai e a mamãe têm pelos filhos, né? De saber essas coisas muito importantes para nós. Olha, o que fazer quando se percebe que a criança está muito acima do peso? Porque nós temos, você falou, essas doenças que antes não tinha em criança, já acontecendo já na adolescência e juventude. Exatamente. O ideal é prevenir, né? O ideal é fazer com que essas crianças não ficassem obesas. Então, na verdade, é assim. Primeiro alerta, toda criança deve ser acompanhada por um pediatra. A princípio, um pediatra. Quando o bebê ela passa pela puericultura, que são aquelas consultas mensais, que a criança está na amamentação, está crescendo, está desenvolvendo. Depois, quando a criança cresce um pouquinho, eles adoecem bem menos, graças a Deus, toda mãe que está nos ouvindo sabe disso. Quando a criança passa a ter 4, 5 anos, ela terminou o calendário de vacinação, praticamente a criança é um resfriadinho que a mãe mesmo sabe medicar em casa. E quando vai ao médico, às vezes é uma emergência que vai a um pronto atendimento. Então, essa criança
passa a não ser acompanhada do ponto de vista desse gráfico de crescimento. Então, a cada 6 meses, ou pelo menos uma vez por ano, essa criança tem que ir a uma consulta de rotina no pediatra, e esse pediatra vai estar acompanhando o peso e a altura. O primeiro sinal de alerta, quando essa criança ultrapassar os 10%, que ela já tiver no que a gente chama de sobrepeso, esse pediatra deve encaminhar para uma equipe que vai abordar especificamente a questão da obesidade. É onde entram nós, endocrinologistas, e os profissionais nutricionistas que nos ajudam muito. No consultório, a gente trabalha com essas crianças, muitas vezes com equipe multidisciplinar, porque a questão da comida envolve muita coisa, não é, Nelson e Márcia? Não é só a questão de fazer a refeição, sentar, almoçar. Então, a gente sabe que desde muito pequenos, a gente foi... a alimentação é aquele momento de carinho, é aquela coisa que você guarda do cuidado dos pais. Quando pequenos, a gente guarda muito aquela relação do papou tudo muito bem, parabéns, vai ficar forte. Então, a gente começa a trabalhar com a criança desde a qualidade da alimentação, a gente trabalha muito a questão da atividade física, a gente trabalha muito a questão da ansiedade, então a gente faz um trabalho com os pais e com as crianças, e às vezes a gente precisa até mesmo encaminhar para psicólogos e às vezes psiquiatras que nos ajudem nesse contexto de ansiedade alimentar. Olha só. Agora, a senhora, você trabalha como endocrinologista com dieta, né, com reeducação alimentar, né? Sim. Isso para criança funciona? Funciona. Porque olha, como você falou, essa questão da alimentação está muito ligada aos pais, essa questão toda de carinho e tudo mais. Como que é reeducar uma criança na parte da alimentação? Olha, você tem que ganhar a criança em primeiro lugar. Tá? Então, eu aprendi muito com meu pai que educação se dá muito por repetição. Por exemplo, então o primeiro conselho que eu dou para o pai e para a mãe é melhorar o hábito dos pais, da família. Não tem como você propor para uma criança que ela vai comer a carne grelhada enquanto o pai e a mãe vão fazer bife parmegiana para o resto da família. Certo? Então a primeira coisa que eu trabalho é uma conscientização com pai, mãe e avó. Porque as avós, também que minha mãe não ouça, que é uma avó maravilhosa. E os avós também são uma perdição. E os avós também. A gente combina algumas regras, Márcia, e funciona. Então, a primeira regra que a gente combina é desse cardápio ser instituído para a família toda. E eu não falo muito a questão de dieta com a criança. A gente não usa o termo proibido. A gente usa o termo saudável. Nós vamos ser saudáveis, nós não vamos ter problema de saúde, nós vamos aprender a comer coisa forte. A gente resgata a imagem do papai que comia espinafre para ficar forte. Tem os personagens mais modernos das outras televisões, que o personagem come maçã para ficar forte, o personagem... Então, você começa a ensinar para a criança a questão do colorido. O prato colorido é muito saudável. Então, o que tem de vermelho que a gente pode pôr no cardápio? Aí a criança lembra do tomate. O que a gente pode pôr de amarelo? A criança lembra da cenoura. E assim por diante. A gente começa a combinar algumas regras de durante, por exemplo, funciona muito. Durante a semana, não tem guloseima. Então, durante a semana, não tem refrigerante, é suco natural. Não tem fritura, tem assado. Não tem doce, tem gelatina, tem salada de fruta. Ou se tem doce, é um docinho de fruta. E a criança aprende, Márcia, e quando a criança entende e motiva, a criança faz melhor do que o adulto. É verdade. Faz.